Tudo bem? Pessoal, vamos refletir hoje sobre pensamento preciso, uma filosofia ensinada por Napoleão Hill. Antes de falar sobre esta filosofia, gostaria de fazer uma pergunta para que possamos refletir sobre: quantas decisões no nosso dia a dia, seja em negócios, seja no trabalho, aplicações em estudos, por exemplo, quantas destas decisões nós a tomamos de forma irracional, impulsiva, inconsequente, sem uma precisão categórica? A ideia do vídeo não é fazer você refletir para que você se torne um robô, mas refletirmos juntos para que possamos melhorar em evolução e aplicar esse princípio que eu irei mostrar neste vídeo em nossas rotinas diárias. Garanto que você vai gostar e eu serei o mais objetivo possível neste vídeo. Então, o que é o pensamento preciso? De forma objetiva, o pensamento preciso ele vai trabalhar com o quê? Discernimento, separação de fato, minha mão direita, fato, e o que não é fato. Fato, falácia. Fato, opiniões. Fato, deduções. Tá? Então, a primeira primícia aqui desta filosofia é essa: separação de fato do que não é fato, verídico do que não é verídico, tá? Então a primeira atitude que nós devemos ter quando nós escutamos algo, quando nós recebemos algo, ou quando nós queremos fazer algo e recebemos ali opiniões adversas, alheias, o que é fato e o que não é fato, o que eu devo acolher e o que eu não devo acolher. Esse discernimento vai definir o caminho que você vai tomar, tá? Então, primeira coisa, definição do que é verídico e do que não é. Segundo tópico aqui dessa filosofia, através de uma simples pergunta: isto é comprovado? Isto tem comprovação? Ou isso não tem comprovação? Isto não é comprovado. Exemplo bem simples e até meio sem noção aqui, mas para que você compreenda de forma mais simples. Eu sou um cientista e em determinado momento da minha vida eu decido falar para o mundo inteiro que o Sol, na verdade, ele é quadrado, mas quando nós o vemos com um formato circular. Aí você faz a pergunta e o questionamento: o que eu estou dizendo para você? Como eu comprovo? Isso é comprovado? Isso é comprovável? Isso é de alguma forma verdade? Tem veracidade nisso, nessa informação que o cientista aqui está falando para mim? Então você vai fazer esta pergunta. Então quando você quer, por exemplo, empreender algum negócio e as pessoas com inveja ou simplesmente por não terem a coragem que você tem, começam a dizer para você: olha, isso vai dar errado, olha, isso não vai dar certo, olha, esse mercado não funciona, olha, você vai vender isso mesmo, todo mundo já está vendendo isso aí, ninguém compra, ninguém gosta, mas ninguém comprou o seu que é bom, né? Então você começa a escutar aquele monte de coisa. O pensamento preciso vai te trazer uma racionalidade diante de todas essas emoções explosivas dessas pessoas irracionais. Então você vai escutar e você vai dizer: é verdade o que elas estão dizendo? É fato? É verídico? O que elas estão dizendo é comprovado? O que elas estão dizendo altera o que eu vou fazer? Então você vai decidir aqui se vai alterar ou não, se você vai credibilizar a mentira, a falácia, a opinião destrutiva ou não. Tá certo? Então esse é o segundo passo aqui desse pensamento preciso, essa separação aqui aplicada. O terceiro passo, que inclusive eu já acabei mencionando, mas deixa eu só especificar aqui para vocês, seria então a análise mais profunda da fonte deste fato, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu posso acreditar em alguns viés ideológicos, políticos externos, que é o que eu mais gosto, política externa, não nacional. Eu tenho um certo posicionamento em relação a algumas coisas por conta de falácias. Então nós temos muitas falácias sobre determinadas situações, mas nós não recebemos informações verídicas e não temos fontes verídicas e confiáveis. Então, em algumas determinadas situações, eu tive acesso, eu busquei informações e fontes, consegui achar fontes verídicas e confiáveis. Então, eu fiz essa separação, apliquei essa questão de pensamento preciso, ainda que inconscientemente, e eu comecei a analisar
o que todo mundo fala sobre A, será que é verdade? Por que todo mundo fala isso sobre A? Por que todo mundo pensa isso sobre A? Então você vai verificar ali a fonte, o problema raiz. Por que estão falando isso? Tá? Qual que é a intenção de estarem falando isso? E o que eles estão dizendo? É comprovado? Isso é verídico? Isso é verdadeiro? Eu fui buscar a fonte. Então você vai buscar a fonte da informação que está chegando até você. Você vai buscar a fonte das opiniões, dos pensamentos, dos ensinos, do que estão dizendo a você. É verdade o que está falando? É verídico o que está falando? Por exemplo, o que eu estou dizendo é verídico. Inclusive, é uma filosofia criada por Napoleão Hill. Eu estou te dando a fonte. Napoleão Hill. Tá? Então, esse é o nosso terceiro passo, a busca da fonte dessa informação. Quarto passo, agora que nós fizemos tudo isso, nós entendemos e aplicamos isso, qual que é a importância? Qual a importância dessa informação para mim? É relevante para mim essa informação? Vai agregar em alguma coisa? Sabe? Eu quero empreender um negócio e você está me falando 300 coisas aqui contrárias à minha intenção. Usei o pensamento preciso, distingui fato de mentira, de falácia, busquei a fonte inclusive, e agora eu vou credibilizar ou não o que você está dizendo. Tá? Então, importa o que você está dizendo? A sua opinião importa? Eu já sei que ela é uma falácia. Exemplo, tá, pessoal? Eu já sei que ela é uma falácia. Eu já sei que ela não tem uma fonte confiável. Pode ser a própria pessoa que está falando ali. Então, o que eu vou fazer agora? Descredibilizar no sentido de não dar ouvidos. De não dar ouvidos, tá? Então, aplicando isso, você vai ter mais centralidade no que você tem por fato e não fato, tá? Feito isso, tomaremos, você pode tomar, você pode aplicar essas tomadas de decisões lógicas, né? Isso aqui tudo é um caminho lógico, é um caminho um pouco mais racional. Mais uma vez eu repito, as emoções são importantes, são belas e maravilhosas, desde que ponderadas e que não nos façam tomar atitudes inconsequentes por conta de excesso. Então você vai tomar essas atitudes com base na lógica, tá? E não na emoção. Então é isso, pessoal. Isso tudo aqui que eu falei sobre pensamento preciso vai ajudar você em quê? Agora é a aplicação final. Vai ajudar você nas decisões diárias. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua rotina de estudo, pode ser numa folga sua, pode ser na sua vida, sabe? Existem prioridades nas nossas vidas. Devemos saber priorizar as pessoas importantes na nossa vida, as tarefas importantes da nossa vida, as tarefas do dia a dia da nossa vida. Devemos saber fazer a separação dessas coisas, né? O provérbio já dizia que há tempo para todas as coisas. Então, sábio nós seremos se soubermos fazer a distinção dessas coisas. E esse pensamento preciso ele é muito aplicado no negócio, na rotina de estudo, no dia a dia, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comente o que você achou. Comenta aí se você tem facilidade para essa tomada de decisões, se você já conhecia esse pensamento, se você quer acrescentar alguma coisa nos comentários também. Aqui é uma troca de informação, não sou o dono da verdade, tá? Estou aqui para refletir e refletir junto com vocês. Então, comenta aqui embaixo aqui o que vocês acharam do vídeo e algum ponto que vocês queiram acrescentar ou até mesmo esclarecer para vocês e para mim também. Eu sou aprendiz, não sou dono da sabedoria. Até a próxima.